Giro rápido pelo mundo do futebol. O Fluminense está próximo de agregar mais reforços para a campanha atual. É o atacante Lima, que atuou no Ceará no ano anterior e tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2023. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira e deve encerrar as negociações com o tricolor na quinta-feira. O jogador disputou 53 partidas na temporada anterior, marcando 6 gols e dando 2 assistências. No ano em que o Vozão foi rebaixado para a Série B, o meio-campista, de 26 anos, convivia tanto com altos e baixos enquanto vestia a camisa alvinegra. Ao longo da carreira, o atleta já defendeu as cores do Grêmio, Mallorca e Alvaso. O Cruzeiro recebeu os atacantes Wesley e Nicão. Na manhã desta segunda-feira, os jogadores chegaram juntos a Belo Horizonte. Em relação a Wesley, o Cruzeiro ficará com 50% dos direitos econômicos do jogador em troca da assinatura de contrato até o final de 2026. O Palmeiras anunciou a intenção de vender o percentual por 3 milhões de euros, cerca de 16,8 milhões de reais pelo câmbio atual, já que detém 70% dos direitos. De acordo com um acordo fechado entre Cruzeiro e São Paulo, Nicão viaja para Belo Horizonte para assinar oficialmente um contrato de trabalho por uma temporada. Os clubes chegaram a um acordo sobre a divisão no pagamento de salários. O atacante terá direitos econômicos fixados no contrato de empréstimo, caso deseje adquiri-lo após vínculo temporário. O atacante tem 30 anos. Os 2 reforços do Cruzeiro são comandados por Paulo Pitombeira, empresário que se dá bem com Ronaldo Fenômeno. Para a liberação antecipada do jogador Igor Gomes, Galo e São Paulo chegaram a um acordo. O time paulista continuará com 15% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Atlético Mineiro continuará com 85%. O tricolor paulista aceitou liberar o meio Igor Gomes, de 23 anos, antes do término de seu contrato que iria até março de 2023. O jogador foi procurado em diversas oportunidades para renovar seu vínculo com o clube que o revelou para o futebol, mas não houve acerto. Igor Gomes, jogador de 23 anos, foi dispensado pelo tricolor paulista antes do término de seu contrato, que ia até 2023. O jogador procurava oportunidades para se reaproximar do clube de futebol que o revelou pela primeira vez, mas nada deu certo. O Galo atravessou o negócio dando melhores condições ao jogador, como um contrato de 5 temporadas e valores que giram na casa de 450 mil mensais, com um vínculo de quase 30 milhões de reais contando todos os gastos até o fim de período. Igor chega para suprir a ausência de Nacho Fernandes, negociado com o River Plate. O jovem Matheus França chamou a atenção do futebol europeu como uma das grandes promessas do atual elenco do Flamengo. O cria do Ninho recebeu uma oferta da empresa alemã Bayer Leverkusen, que foi prontamente rejeitada pelo diretor da Mais Querido. O time da Bundesliga ofereceu 14 milhões de euros, ou quase 75 milhões de reais no câmbio atual. Matheus França tem uma cláusula rescisória em seu contrato com o Flamengo no valor de 100 milhões de euros, cerca de 561 milhões de reais no câmbio atual. Após o reconhecimento no Mais Querido, o jovem despertou o interesse do Bayer Leverkusen em mais de uma oportunidade. Além disso, o jogador já despertou o interesse de times como Real Madrid e Manchester City. O garoto de 18 anos é tão importante para o elenco profissional do Flamengo, que a diretoria solicitou a desconvocação de Matheus França pela seleção brasileira sub-20, que disputará o Sul-Americano da categoria no mês de janeiro. Zagueiro Léo do São Paulo foi vendido ao Vasco pelo valor de 16 milhões de reais. O jogador foi liberado para fazer exames médicos e discutir questões contratuais em janeiro. A proposta carioca chegou ao Morumbi nesta segunda-feira, e o Departamento Paulista de Futebol aprovou a venda. A duração do contrato do zagueiro com o novo clube ainda está sendo discutida pelas partes. Ele deve assinar por 4 temporadas. Léo, que disputou 58 partidas e deu uma assistência, foi um dos pilares da defesa paulista em 2022. O jogador atuava na lateral esquerda do campo além de atuar como zagueiro. Ele jogou 5.057 minutos em campo nesta temporada. O Palmeiras se reunirá com o empresário de Claudinho e representantes do Zenit, da Rússia, para discutir a possibilidade do meia voltar ao Brasil. Ter a liberação do jogador nesta janela de transferências, o Zenit busca entre 15 milhões e 17 milhões de euros, cerca de 84,5 milhões de reais e 95,8 milhões de reais, respectivamente.
A ausência de clubes russos nas competições europeias é o que impulsiona o desejo do meio-campista brasileiro de deixar o país. Ele gostaria de disputar os principais torneios do continente e acha interessante jogar em um gigante brasileiro. O meia atuou em 19 jogos na atual temporada, totalizando 1.324 minutos em campo. Na época, ele marcou 3 gols e foi responsável por 8 assistências. Depois de semanas de busca, o Corinthians finalmente aceitou assinar com o lateral esquerdo do Guarani Matheus Bidu por meio de empréstimo. O timão será defendido pelo jogador até a final da próxima temporada. O Corinthians garantiu em pagar uma quantia secreta ao Guarani para conseguir ter o jogador. Além disso, adquiriu 20% dos direitos econômicos do lateral. As negociações duraram semanas e tomaram rumos diferentes do que o Corinthians havia previsto inicialmente quando buscava uma compra para garantir o futuro do jogador. Neste ano, Bidu defendeu o Cruzeiro na Série B, também por empréstimo, e foi titular absoluto. Ao todo, ele disputou 39 jogos, com 3 gols e 3 assistências. Apesar disso, não entrou nos planos de Paulo Pesolano para 2023 e retornou para o Guarani. A derrota na final da Copa do Mundo pode ser causada por algo importante ligado à carreira do jovem atacante Mbappé. Segundo informações do jornal espanhol Sport, o craque não quer mais jogar pelo PSG e pode anunciar sua saída antes mesmo do final de 2022. Embora o contrato de Mbappé termine em 2025, ele já decidiu buscar outro desafio na carreira. O jornal espanhol acrescenta ainda que o atacante ficaria tão atraente com a mudança que decidiria aceitar uma redução salarial para poder jogar em outra equipe. Os principais desentendimentos decorrem do desejo do jogador de que o time contratasse um centroavante na última janela de transferências, o que acabou não acontecendo. Além disso, o mal-estar de Mbappé com o PSG foi agravado por seu conflito com o brasileiro Neymar. Karim Benzema, meia, atacante francês, anunciou sua aposentadoria da seleção aos 35 anos, um dia após a derrota da França para a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. Vencedor da Bola de Ouro, Benzema, que marcou 37 gols em 97 partidas pela seleção francesa, deveria comandar o ataque da França do Mundial no Catar, mas foi obrigado a desistir após sofrer uma lesão na coxa em uma sessão de treinamento um dia antes do torneio. Fiz o esforço e cometi os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso. Escrevi a minha história e a nossa está acabando, escreveu Benzema no Twitter. Benzema estreou-se com os Bleus em 2007. Ele participou das Eurocopas de 2008 e 2012, bem como da Copa do Mundo de 2014, mas foi desclassificado dos 2 grandes torneios subsequentes devido a um escândalo de chantagem. Ele foi convocado para a Euro 2020 do ano anterior, onde a equipe de Didier Deschamps sofreu uma eliminação precoce, e ajudou a França a vencer a Liga das Nações em outubro de 2021. A Copa do Mundo acabou e o Barcelona já planeja 2023. Segundo informações do jornal Sport, o clube catalão está em negociações com o meio-campista do Chelsea, Kanté, sobre a próxima temporada. O francês de 31 anos, que tem vínculo com o Chelsea até o final da temporada, em junho, está sendo negociado. Segundo a matéria, o jogador está sob pressão para iniciar o negócio, e um pré-contrato pode ser aprovado a partir de janeiro. Recuperando-se de uma grave crise financeira, o Barcelona tem buscado por transferências de jogadores em fim de contrato para ter menos custos. Na atual temporada, Kanté fez apenas 2 partidas com a camisa do Chelsea, nas 2 primeiras rodadas da Premier League, mas desde então não entra em campo. Com uma lesão na coxa, o volante precisou passar por uma cirurgia e ficou de fora da Copa do Mundo com a França, que foi vice-campeã para a Argentina no último domingo. Após a derrota para a Croácia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti tornou-se uma opção viável para a seleção brasileira. O técnico viu Tite sair de longe e só ouviu rumores sobre assumir a direção técnica do Brasil. O atual campeão da Liga dos Campeões, um italiano, descartou qualquer chance de assumir o time e confirmou que não conversou com nenhum representante da CBF. Um dia depois do jogo do campeonato da Copa do Mundo, no sábado, o técnico do Real Madrid fez o anúncio pela manhã. Carlo Ancelotti foi duramente questionado sobre suas chances de assumir o cargo de técnico da seleção brasileira durante a entrevista do painel. No entanto, o italiano se recusou a comentar o assunto e deixou claro que só deixaria o clube espanhol em caso de demissão.